Pergunte ao usuário quantos números ele irá digitar. Em seguida, receba todos os números. Vamos fazer logo essa partezinha aqui, né? Que é dominar o while. Vou chamar essa questão de números 2. Def programa, ou então principal, que é mais adequado. E ao final, o principal vai ser chamada, né? Ok. Então, o usuário vai me dizer que é a quantidade de números que ele vai digitar. É diferente, né? Primeiro você vai perguntar para ele quantos números a digitar. Nesse momento, né, quantos números nós pedimos, né, ao usuário? Nenhum, porque a gente só perguntou para ele primeiro, ei, cara, quantos números tu vai falar? Ele vai dizer um número lá. Vou falar 5 números. Eu vou falar 10 números, vou falar 1000 números. Essa é uma primeira informação. Nesse primeiro momento, a quantidade, né, que é um contador de números, é 0. Ele não disse nenhum número ainda. Ele disse quantos números ele iria falar. Então, agora eu posso começar a minha estrutura de repetição. Só, olha, enquanto a quantidade que ele já tiver dito foi inferior à quantidade que ele disse que iria falar, o que eu devo fazer? Pedir o número. Eu vou começar a pedir os números e a cada número que eu pedir, eu perguntei a quantidade de números que ele disse já é a quantidade que ele informou previamente? Não, ele disse que ia falar 5 números, agora que ele falou 3, agora que ele falou 2, falou 4, falou 5. Ah, 5 não é menor que 5, já falou todas, né? Então, eu vou receber o número lá dentro do while. Perfeito, exatamente isso. Então, número, eu vou botar aqui. Porque a cada número que eu recebo, né, eu tenho que fazer isso que o Jonathan relatou. Olha, eu aumento o contador. Se eu não aumentar o contador, ele vai ficar girando para sempre. Porque isso aqui sempre vai ser verdade se eu não aumentar o valor de contador. O contador sempre vai ser inferior ao número que ele falar. Eu peço um número e aumento o contador. E ele vai ficar girando da linha 7, 5, 6, 7, 5, 6. E pronto. Se a gente rodar aqui, isso aqui já vai acontecer. Vejam só. Ele não vai fazer nada com os números, mas vai ter esse comportamento, né? Deu play aqui. Quantos números você vai digitar? Eu vou dizer 3 números que eu vou digitar. Aí ele começou a pedir. Eu digitei um número, outro número e parou. Porque esse foi o controle do while, né? O controle do while foi, tem um alvo, que é quantidade, e eu tenho um contador, que é certinho. O contador começa em 0, claro. Na primeira rodada ele pergunta, olha, eu já recebi 0 números, ele disse que ia digitar 3. Estou autorizado a pedir um número? Tá, porque agora que tu pediu 0 e era para pedir 3, aí eu peço um número, o contador vai para 1. Já pedi um número, 1 é menor que 3? Sim, pede de novo. Pedi 2 números, porque o contador aumenta novamente. 2 é menor que 3? Sim, pede mais 1, já pedi 3. O contador vai para 3. 3 é menor que 3? Não, não pede mais, encerra. Perfeito? Só que a questão não é só isso, né? Isso a gente já dominou o while. Agora, o que eu vou fazer em cada volta com esse número? Primeiro é verificar se ele é par ou se ele é ímpar, né? Então, eu posso fazer isso da seguinte forma aqui. Se número for par, vocês lembram, né? Se o resto da divisão por 2 for 0, a gente tem que ter aqui um contador de pares, né? De números pares, assim como um contador de números... O ímpares é só fazer isso? Só, né? Beleza, então se a cada volta o número que ele digitou for par, contador de pares recebe contador de pares mais 1, ou seja, vai aumentando a sua quantidade. Se o número não é par, certamente esse número é ímpar. Então eu pego o contador de ímpares recebe contador de ímpares mais 1. E eu vou, então aqui eu já consigo fazer o controle da quantidade de números pares e ímpares. E eu já posso aqui, né, depois que terminar o while, aqui já está fora do while, né, onde está o cursor, eu vou dar um print para ver se a gente está fazendo o correto, né. F-string, pares, aí eu vou botar aqui a quantidade, contador de pares. Isso. Eu ponho esse F antes da string quando eu quero usar variáveis lá dentro de colchetes, olha.
Quando eu boto dentro de colchetes, ele sabe, isso aqui é uma variável. Esse é a partir do 3,7. A partir do 3,7. Ímpares. Contador de ímpares. Se você não quiser fazer isso, você faz isso aqui, gente. A gente já sabe fazer isso desde sempre. Vocês já sabem fazer isso desde sempre. Vou botar desse jeito aqui, tá bom? Ok. Beleza. Vamos rodar para ver se ele está contando certinho a quantidade de ímpares e pares. Gente, tem umas 5 formas de fazer print aqui, umas 5 formas ou mais. Quantos números você vai digitar? 5 números. Aí eu vou digitar os números. 5, 10, 119, 1000 e o número 1. Foram 2 números pares e 3 números ímpares? Foram 5, 119 e 1 e o 10 e o 100. Está correto. A questão era mais ou menos isso. Além de contar os pares e os ímpares, ele pede também para contar os números primos. Tá bom? E aí os números primos, você tem que verificar todos os divisores do número que foi digitado. Se der mais de 2 divisores, não é primo. Se for só 2 divisores, é primo, né? Então, de 1 até o próprio número. Então, o número 10. Se os divisores de 1 até 10 somarem apenas 2, 10 é primo. Mas só que não é, né? O 1 é divisor, o 2 é divisor, o 5 também é. Então, não é. Então, vamos lá. Isso é uma operação mais complicada, né? Enquanto aqui eu estou só verificando se é par ou ímpar, agora eu vou fazer uma outra estrutura para verificar se é primo. São coisas separadas, né? O número pode ser ímpar. E aqui a gente vai perguntar, ó, se a gente pode fazer uma função, né? É primo. A gente vai criar uma função onde eu mando o número para lá. Se esse número é primo, aí eu aumento o contador de primo, né? Que a gente não criou lá em cima, eu vou já criar ele, zeradinho, contador de primo mais 1. Pronto, se for primo, conta os primos. Não precisa nem fazer else, que não precisa contar os que não são primos, né? Só é para contar os primos. Deixa eu só criar aqui a variável que vai ser contador de primos. Ela começa em 0, né? Muito bem. E como deve ser essa função, se é primo? É uma função booleana, né? Que eu estou fazendo essa pergunta aqui. Só que, como o Ritomar bem explicou para a gente, aquele dia do dojo, a gente não precisa comparar com igual, igual, true, quando é uma função booleana. A função booleana, você só bota ela no if. Se é primo, faça isso. Ou seja, se ela retornar true, significa isso. Aí a gente precisa construir essa função, porque não dá para fazer aqui misturado e ia ficar um código muito ruim. Então eu venho aqui no final da principal, dou Enter, volto para cá, né? Para a coluna 0, que é para eu criar uma nova função chamada primo. E esta função, ela vai receber um número e o papel dela é verificar a quantidade de divisores. Não é isso? Então, divisores 0. A quantidade de divisores no começo está 0. Agora eu preciso fazer um while que comece em 1 e vá até o número, né? Então, aqui eu tenho, vou chamar de início, né? Ele começa em 1. E esse 1, dentro de um while, ele vai crescendo, 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 até chegar em número. Então, enquanto o início for menor ou igual a número, eu vou botar o igual porque eu quero que vá de 1 até 10, se a pessoa digitar 10. Então, eu quero que inclua o próprio número, né? Então, enquanto o início for menor ou igual a número, eu pergunto se início é divisor de número. Qual é a expressão matemática que eu faço para saber se o número é divisor de outro? Se eu pegar número e dividir por esse candidato a divisor, que é o início, né? E sobrar nada, significa que ele é divisor. Então, eu aumento os divisores. Tá bom? Então, veja só, o que é que você está fazendo, gente? Você pegou o número 10, você está aqui no papel. Eu quero saber quais são os divisores de 10. Eu começo com 1. 1 é divisor de 10? Como é que eu faço? 10 dividido por 1 sobra 0? Sobra. É divisor. Então, eu faço aquele palitinho, né, de contagem. Tem um divisor. Aí, o que é que eu faço com o início? Independentemente de ser divisor ou não, o início vai aumentando, porque na próxima rodada eu já vou verificar. O 2 é divisor. Eu pego 10 dividido por 2, veja só, o 1, que era o início, vai virar 2, não é? Porque 1 mais 1 vai ser 2. Aí ele vai girar e vai perguntar, 2 é menor do que 10? Sim.
Aí eu vou perguntar, quando eu divido o número, que é o 10, por 2, sobra 0? Sobra. Então, a quantidade de divisores aumenta também em uma unidade. Então, ele vai ficar girando aqui até esse início alcançar o 10, que no caso é número aqui. Alcançou, encerrou, o while vai encerrar. E divisores vai ter um valor. É nesse momento que eu vou descobrir se o número é ou não primo. Dentro do while, eu vou só contar quantos divisores ele tem. Então, eu vou aqui e pergunto, olha, se a quantidade de divisores for igual a 2, o que significa se o número tem 2 divisores? Só 2 divisores, ele é primo. Então, eu pego, return true, é verdade. Quando saiu de lá, se a quantidade de divisores for 2, qualquer número, se você olhar todos os divisores, deu 2 divisores, é primo. Por que o 5 é primo? Porque os divisores dele é o 1 e o 5. Não tem outros. Se a quantidade de divisor não for 2, então eu posso retornar, eu devo retornar falso, não é primo. Tudo isso aqui é o corpo da função primo. Ela tem um papel específico, ela tem um trabalho, ela tem parâmetros, ela tem retornos. Vai chegar um número, nesse número eu vou descobrir a quantidade de divisores. Descobri. Depois que eu descobri, né, eu descubro a quantidade de divisores aqui, da linha 30 até a 33. Não, já vasculhei aqui todos os candidatos a divisor. Agora está aqui, divisores. Ah, beleza. Deixa eu só verificar. São 2 divisores, se forem 2 divisores, retorna true, ou seja, é primo. Não são 2 divisores, retorna falso, não é primo. Tá bom? Vamos rodar agora para ver se está certo. Eu vou só botar aqui na função principal o print dos primos, né? Conte primos. Porque ele vai aumentar o primo aqui na linha 18 toda vez que essa função é primo retornar true. Você faz desse jeito. Desde que você aprendeu o que é primo, você faz desse jeito. Você está só ensinando ao computador. Vamos dar o play aqui. Quantos números você vai digitar? 4 números. Vou digitar o número 5. Ixi, errei aqui, né? Vamos olhar o que é o erro. Legal. A variável conte primo não existe. Eu chamei ela, só que ela não existe. É verdade? É verdade, né? Eu chamei de conte primo no singular, mas eu declarei ela conte primos no plural, né? Deixa eu corrigir, só botar um S. Bacana. Pronto, só ler o erro que você resolve. Facinho. Play aqui de novo. Quantos números você vai digitar? 4 números. Vou digitar os números. Vou digitar o 5, vou digitar o 2, não, vou digitar o 10, vou digitar o 17 e vou digitar o 8. São 2 números pares? São, 8 e 10. São 2 ímpares? Sim, o 5 e o 17. São 2 primos? Sim, o 5 e o 17. Vamos fazer uma rodada só de números primos aqui. Vamos botar aqui, acho que o 39, o 37 acho que é primo. Eita, 37 números, né? Tudo bem. Olha, a quantidade de primos, era só isso que eu queria, né? Vamos lá, se já deu 37. Foi culpa do Bruno. Pronto, olha, deu certinho. Foi quantos números pares que eu digitei? Nenhum. Eu digitei só 5, de cabo a rabo. Todos são ímpares e todos são primos. Tá certinho.